Quando a coisa ficava ruim, eu falava pra ele, eu não vou sair daqui. E ele falava, não, mas tem uma hora que a gente tem que aceitar, que não sei o que. Eu falava, ok, eu não vou sair daqui, né? pode ir, eu vou ficar aqui. E aí, isso é tão importante que todo mundo, os homens que estão ouvindo e que quer... Porque eu costumo falar que o saque é de quem tá com a bola. Não dá pra esperar o outro. O saque é de quem tá com a bola. Então, o que é a bola? É o saber. Você sabe que isso funciona, então o saque é teu. E aí vocês quebravam altos paus de começo? Olha, ou era uma coisa mais tranquila? Eu falo que os primeiros 3 anos foram um inferno. Foram 3 anos de inferno. Sabe aquela piadinha da fábrica que estamos sem acidentes há tantos dias? A gente brincava que o nosso maior tempo tinha sido 3 dias e tinha acontecido 2 vezes só, em 3 anos. Era um pau, era todos os dias. Mas porque era nítido. Eu já tava... E é daí que vem o negócio que quando as pessoas falam, mas também os dois têm que estar pensando igual. Não, era por isso que a gente brigava, porque nós dois não pensávamos igual. Eu já estava nessa pegada, eu já tinha aprendido dos meus relacionamentos anteriores. Então, eu já estava nessa de virar pra ele e falar, cara, o que você precisa é tomar a tua decisão. Tomou a decisão, nós vamos. E ele tava naquela, eu talvez me arrepender, será que um dia, será que não sei o quê. E foram 3 anos e nesse... Você lutou muito por ele, então. Sozinha por muito tempo. E ele não chegou a terminar? Vocês não terminaram? Várias vezes. Não durava um dia. Nunca durou. Um volta, sempre. Um voltou. Eu voltava, ele voltava, não durava. Nunca. Acho que teve um dia que a gente ficou 3 dias sem se falar. Foi o máximo. Chegava a doer, voltava. E aí voltava e brigava naquele dia. Então era muito difícil. Mesmo. Crenças completamente diferentes. Vontades completamente diferentes. Sonhos completamente... Nós somos... Neto e eu somos o avesso um do outro. Eu amo viajar, ele odeia. Não é que ele não curte, ele odeia. Eu gosto de bossa nova, Neto gosta de sertanejo. Eu gosto de assistir filme em 24 FPS, filme europeu. E o Neto gosta de Transformers. E, sabe, eu acho... eu sei lá, nada bate. Então, hoje em dia... Só tinha amor. Só. Amor não tinha ainda, né? Paixão. Tinha vontade. Era paixão. Tinha vontade. Era paixão. E o que eu gostava, o que a gente tem em comum desde o começo, e isso me é muito bom, é que a gente tem o mesmo humor. E o humor é muito importante pra mim. É muito. Então, eu tenho paixão por dar risada. Eu lembro do meu colegial com muito carinho, porque era a época que eu mais ria. Sabe aquele colegial que tem meninos engraçadíssimos na sala? A minha sala parecia um stand-up o dia inteiro. Então, apesar de não estudar, eu ia pra rir. E o Neto e eu, nós temos o mesmo humor. Então, um completa a piadinha do outro, a gente tem o mesmo... E isso uniu bastante a gente. E era a melhor química da minha vida, o melhor beijo da minha vida, era muito gostoso e tudo mais. Então, e eu já estava nessa ideia de não vai ficar adiantando trocar. Sim. Esse foi o ponto. Então, depois de tanto ter entendido, ter lido, ter visto, eu falei, cara, eu vou fixar em um e vai ser aqui. E aí, vou lutar sozinha há muito tempo e foi muito tempo. E vocês já estavam morando juntos? Ou a era gente uma coisa morou juntos com 3 meses. Então já foi uma convivência realmente assim, né? Não, 100% de cara. Dificílima, porque até nisso nós somos muito diferentes. Neto não entende a incrível viagem que a Meia faz do pé dele até o pé dele de novo. E nunca fez nada enquanto criança. Esses dias eu postei um vídeo dele cozinhando um ovo. Eu vi, maravilhoso. É chocante que aquilo é... Aí quando as pessoas perguntam por que você não divide tarefas domésticas com ele? Não tem nem noção. Eu vou ficar mais irritada de qualquer coisa, já que ele entende de outras coisas. Vai lá. E aí foi engraçado, porque em um dos lugares uma mulher falou assim, e um homem desse se formou em medicina. Aí eu respondi, e não em gastronomia para a nossa paz, né? Então, se operar, ou se alguém falar, opera esse cara aqui, ele consegue, pra mim tá tudo bem. Então, tudo foi muito, muito complicado. Só funcionou quando ele tomou a decisão também, o que veio tão tarde. E aí, vocês se alinharam nessa questão da mentalidade de casamento? Então, aí nós alinhamos as brigas. Pararam, mas pararam mesmo, assim. Acabaram. E aí, elas passaram a ser normais e pontuais. Que aí, realmente, aquela briga que todo mundo tem. Mas Amigos, isso foi uma conversona? Ou foi uma coisa do dia a dia que foi... que foi o exemplo. Entendi. Porque quando a coisa ficava ruim, eu falava pra ele, eu não vou sair daqui. E ele falava, não, mas tem uma hora que a gente tem que aceitar, que não sei o que. Eu falava, ok, eu não vou sair daqui, pode ir, eu vou ficar aqui. E aí, isso é tão importante que todo mundo, os homens que estão ouvindo e que quer... Porque eu costumo falar que o saque é de quem tá com a bola. Não dá pra esperar o outro. O saque é de quem tá com a bola. Então, o que é a bola? É o saber. Você sabe que isso funciona, então o saque é teu.
Ah, mas seria muito mais fácil se ele soubesse também. Lógico que sim. Ah, mas não deveria ser desse jeito. Sim, a mãe do Bambi não deveria morrer, e a quarta cerveja não deveria ser cobrada, e tem um monte de coisa que não deveria acontecer, mas é assim. Então, quem tá com a bola, saca. Se eu que tinha esse conhecimento, eu falei pra ele, quando essa conversa veio, eu falei, olha, eu remo sozinha até morrer. Não demorou muito. Porque daí o que acontece foi, o jeito como eu agia trouxe a segurança pra ele. De falar, pô, ela não vai mesmo. Caraca, então também... porque ele sentiu quão bom era essa segurança. Não, e numa dessas, você vai se aconselhar com a amiga, você vai conversar com não sei o quê, e todo mundo fala, ai, dá um gelo, sai, deixa, que ele vai correr atrás. E aí, olha... E aí só gera mais insegurança e entra numa guerra de ego, de quem tá menos se importando, né? E quando não é isso que você quer construir pro longo prazo. Eu lembro de receber esse tipo de conselho de uma psicóloga. Eu tive uma psicóloga na época que falou pra mim, olha, se arruma às vezes e sai. E aí eu falei, mas eu vou me arrumar e sair pra que ele não tenha muita certeza. Eu falei, você já aconteceu isso com você? Alguém já se arrumou e saiu e você não teve... Como você se sente? Como que eu posso dizer que eu amo a pessoa e eu quero que ela sinta coisas ruins? Sim. Como que eu posso amar um cara e quero que ele sinta ciúmes, insegurança, sabe? Volatilidade. Eu não quero que ele sinta isso. Pelo contrário. E aí, se o que eu preciso para mantê-lo ali é fazer ele sentir os piores sentimentos que existem, eu não quero estar nessa. Não, aí não faz sentido para você também. Que triste, né? Agora, o grande negócio para mim é a paciência de saber que sim, você vai remar sozinha com isso por muito tempo até ele entender. E aí, até quando eu remo? Cada um tem seu limite. Então, quando eu falo do negócio do sair não é uma opção, eu sempre deixo muito claro que isso é para mim. Porque eu já apoiei amigas recentemente que resolveram sair. Eu disse, sai, esse é teu limite, claramente teu limite, sai. Fora os limites óbvios, né? Nós não estamos falando de um cara que bate numa mulher, uma mulher que agride um cara. Deus, nós não estamos falando de crime, né? Que toda vez tem que deixar isso claro, porque toda vez que eu falo disso... Mas e se ele bater nela? Eu falo, gente, não é possível que a gente está conversando com uma galera de 15 anos. Mas quando a gente estava fazendo o roteiro, você até falou, né, isso, assim... Ah, e se ele trai? E se eu tô... Como que é? O que você tinha me perguntado? Você lembra? Não, meio isso, assim. Às vezes, por exemplo, você começou a se relacionar com o Neto e com 3 meses você foi morar na casa dele, né? Não, ele foi morar na minha. Enfim, começaram a morar juntos. Às vezes você acha que você conheceu alguém e dá um ano, a pessoa muda da água pro vinho e o homem vira menino e passa a ter um monte de atitude babaca. Essa coisa do limite, isso? Né? Até quando você vai lutar e você vai falar, não, mas espera, não era esse o homem que eu queria pra mim, deixa eu tentar outro. Excelente. Porque eu concordo muito com você que, assim... chega um momento que você entende que você achou alguém que você gosta, você tem que tentar com ele, porque senão no próximo relacionamento vai ter o mesmo problema do anterior. E as pessoas ficam mudando de pessoa, quando na verdade o problema elas têm que resolver com elas, pra daí sim conseguir construir uma coisa de longo prazo com alguém. Mas, existe uma diferença gigantesca entre namoro e casamento. Sim. Isso que você tá descrevendo é pra sair mesmo, seu namoro. Sim. O fato de eu ter ido morar junto com ele não quer dizer que a gente casou. Você casou, A gente foi morar junto. Foi o tal do test drive, entendeu? Então, pra mim, a gente só valeu depois que a gente olhou no olho um do outro e falou, tá valendo? Tá valendo? Tamo casados? Mas aí, se o Neto começa a fazer besteira atrás de besteira, volta a ser o Neto do passado, qual que é o limite da Lara? Pensa assim, eu tenho muito medo de falar sobre isso, claramente, porque você tá na internet, sabe como é. Mas é que, pra mim, o buraco é tão mais embaixo, porque ele não simplesmente começaria a fazer isso. Algo teria que despertar isso nele. Porque ninguém vai muito bem obrigado por anos e está apaixonado e dedicado, e de repente, né? Então, eu já estive dos dois lados da situação. E quando eu fui deixada, em todas as vezes que eu fui deixada, eu tive minha parcela de culpa. Sim. E eu sei disso muito bem. E inclusive, em terapia hoje, é mais trabalho dela me convencer de que a minha parcela de culpa foi menor do que eu acho que foi. Porque eu digo, não, ali fui eu sim. Então, esse limite, ele tem muito a ver com conhecer aquela pessoa. E por isso que, na minha cabeça, o namoro é tão importante. Para que essa convivência me mostre se ele tá tendo um surto, ou se isso é algo que ele... Ou se é a regra. Então, essa coisa do mudar que a gente estava dizendo, é muito frequente que uma amiga me pergunta, você acredita que o cara pode mudar? Porque assim, olha, ele traiu a ex-mulher, ele traiu não sei quem. Olha, eu acho que todo mundo pode mudar. Homens, eu acho que são mais fáceis do que a gente. Eu acho que todo homem muda mais fácil do que mulher. Só que ele muda pela mulher que ele escolheu ficar. Não por meia dúzia delas. Entende? Mas você acha que o homem
cobra isso depois? Assim, Cobra o quê? Mudei por você, fiz isso por Eu acho que todos nós cobramos, eu também cobro. Você cobra? Erroneamente, claro. Erroneamente. Porque eu acho que esse é o ponto, assim, você colocar no outro o peso de uma decisão tua. Sim. É algo muito complicado, né? E que nós vivemos. Porque quando a galera olha pro casamento, principalmente quando olham pro meu, eles pensam que é bacanérrimo. Não, nós claro temos, que não. Perrengue nós todo temos dia. Isso. Claro. Nós temos isso. Então, assim, Claro. poxa, eu não fui morar fora do país pra ficar aqui. E aí, nós vamos ficar aqui? Vai ser isso? Vai. Então é? Você entende? Então né? Então é. E aí, gente, aqui a conversa é infinita, né? A conversa é infinita. A gente tá aqui no roteiro pra mudar de assunto, mas eu gosto desse assunto. Porque não assim, dá. é pra sempre. Aí acabou esse problema. Ok, o próximo problema é... Tá, me dá um tempo que eu vou tomar um banho. Você entrou no chuveiro, o que tem uma coisa lá errada, alguma coisa lá no banheiro. Aí você chama e fala, faz 5, 6, 7, 20 anos que a gente mora aqui, até hoje. E é pra sempre. E aí, se não tiver pra mim, então, a hora do vamos sentar aqui, comer um moranguinho e conversar à toa? Vamos conversar afiado um pouquinho? Vamos falar mal de alguém junto? Vamos falar bem de alguém junto? E é mais fácil, eu vou te dizer, eu vejo casais amigos meus, que eu acho que é bem mais fácil do que lá em casa. Porque quando eu falei que nós somos avessos. Tá. E claro que hoje eu penso, eu oriento a minha irmã mais nova, as minhas amigas mais novas, eu digo, olha, se eu tivesse a sua idade, eu queria ter ouvido isso. Então, hoje eu penso, se eu pudesse escolher, se eu estivesse solteira, eu escolheria alguém com quem eu tenho pelo menos meia dúzia de coisas em comum. Porque, puxa, é muito mais difícil. Fácil, Eu gosto de uma vitrola e um disco de vinil, que o Neto diz que é coisa de velho. Eu botei ele pra fumar charuto, obrigado, coitado. Você tem que ver o começo, que judiação. E aí, eu gosto daquela coisa boêmia, de ficar lá fora, sofrer. Eu tenho sonho de ser velha. Ele não tem nada disso. Ele quer correr de kart, ele quer ir pular de alguma coisa. Mas vocês são realmente muito diferentes. assim. Muito oposto. Mas aí, o que acontece? Nós, ao longo do tempo, a gente aprendeu a entrar na dança um do outro. Sim. Não porque tem que entrar, mas assim, ó. Já que ele não gosta de disco... E se, de repente, eu achasse um disco de uma música da infância dele, que ele vai falar, caramba. Entendeu? Já que eu não gosto de carro, ele botou o kart. Então, pô, é menor. Me adaptei. Sabe? Então, encontrando... E eu acho tudo isso tão delicioso, tão parte da vida. É tão bom quando, depois de uma fase... É uma demonstração de amor, né? Enorme. Você já foi assistir Transformers no cinema? Minha amiga, se isso não é amar, eu não sei o que é. E assim, ó, e é ele de cutucar e falar, você viu? Você fazia assim, ó. Claro, Vi, eu muito tô legal. vendo. Não tem nem aquele cinema que deita. Você é cheio de coisa pra fazer, teu celular aqui assim, ó, bombando. E tem um robô virando um carro. Nossa, eu tenho troço. pavor desse tipo de filme. Pavor, paura. Pesado. Viagem é um negócio que é o que a gente mais nota isso. Então, eu consegui... Nossa, eu acho que essa coisa do amar viajar e o outro detestar Porque pra pra mim ele, é mais discrepante. Pra ele é um perrengue. Pensa que eu boto a gente na primeira classe da Emirates, que é justamente pra não ter como ser ruim. E aí, assim, a gente tá lá, 14 horas de voo. Tem um bar no avião. Vai andar, né? Tem, porra. Exato. E ele vira pra mim e fala, você tem certeza... Você quer que o que nós estamos indo ver lá não tem em nenhum outro lugar. Mas E eu falo, não tem no Netflix, tenha né? Não certeza, tem na TV. Tenha certeza. Aí, corta pra Bali, nós estamos lá olhando aqueles campos de arrozais maravilhosos. E ele disse pra mim, Carapicuíba tem isso igual. Ah, não. Você tá de palhaçada. Não acredito. Menina, é um troço não acredito. triste. E aí chega um moço assim, e serve a gente e tal, não sei o quê. E eu falo, amor, e aí, o que você acha? Ele diz, então, lá no hotel, na frente da nossa casa, eles fazem isso. Você entende? Então ele fica pé da vida. Super tranquilo. A gente foi pra Maldivas, o lugar mais lindo do mundo. Eu voltaria com certeza. Ele não volta nem por um par de... Olha, mas jamais, porque ele é muito tempo Vai pra falar ele. que Camburi, aqui pertinho, tá ótimo. E ele gosta de ir a Jales pra ver meu primo. Ele gosta de ir pra Venceslau pra passar calor. Ele gosta de ir umas coisas que a gente... Mas eu acho que também tem o outro lado bonito disso, que é aquela coisa de não precisar de tanto, né? Pra achar algo bonito, não precisar de tanto pra ser feliz, Fato, eu não nunca tinha precisar ir pensado nisso. até as Maldivas pra ser feliz. Pô, ele é feliz com você em casa, de boa. Não, se tem um negócio que a gente tem em comum é que a gente adora desmarcar compromissos. A gente
Eu adoro isso. Assim, a gente tem prazer em ligar e falar, não vai dar. Viu, não esse tipo. Hoje liberou. Para, trabalho é trabalho. A gente adora marcar, desmarcar, coisa boa. É verdade. Mas assim, sabe quando você marca aquele jantar que você tá animado, você tá com a pessoa, você fala, vamos. Vou comprar aqui agora, hein? Fomos. Aí chega no dia eu falo, gente, não vai. Aí quando termina a ligação, a gente olha um pro outro, você tem que ver os olhinhos assim, vamos ficar aqui fazendo nada? Vamos. É ótimo.